Fala, seus caras de Entre Razões e Emoções, a saída é fazer valer a pena. Tá começando mais um Geleia Geral, a coluna de música brasileira aqui da revista Gambiarra. O que vocês estavam ouvindo em 2008? Isso? Ou isso? Tarde a gente vai se encontrar. Isso era o que estava tocando nas rádios na época, mas a gente vai falar dos álbuns que completam 10 anos agora em 2018. Como 2008 foi até um ano interessante, a gente selecionou só alguns, vamos comentar de alguns que foram destaques naquele ano. Dei uma garimpada por listas de melhores do ano, também pela memória e pelo que eu estava escutando, e foi assim que eu selecionei os discos que eu vou falar aqui agora. Em 2007 surgiu uma garota no YouTube fazendo vídeos, trocando instrumentos e cantando em inglês, e que um ano depois ela gravou seu primeiro disco e fez um sucesso danado na mídia brasileira. E seu disco chegou ao segundo lugar da revista Rolling Stones naquele ano. E eu tô falando de Malu Magalhães. Vocês podem até me perguntar, Malu Magalhães não cantava só Tchubaruba naquela época? Não é bem assim. E a produção desse disco foi assinada por Mário Calado, que também produziu artistas como Beach Boys e Bjork, pra vocês terem noção de com quem Malu já trabalhou no seu primeiro disco. E como faixas de destaque desse disco, eu colocaria vocês para ouvir Don't Look Back e Town of Rock and Roll. Nesse mesmo ano, Malu Magalhães assumiu o relacionamento com Marcelo Camelo, que foi a maior fofoquinha do ano na música brasileira. E é nesse ano também que Camelo lança seu primeiro disco, depois do fim da sua banda Los Hermanos. Sou / Nós é o nome do disco, e como propõe, ele passeia tanto pela solidão quanto pelos relacionamentos amorosos. E é também nesse disco que tem a primeira parceria gravada de Malu com Camelo, que é na faixa Janta, que foi a responsável por colocar o disco, nas rádios. Foi a música que mais tocou nesse disco. Mas eu destacaria outras duas faixas, que é Theo e a Gaivota, que abre o disco, e Liberdade, que é uma faixa que tem a participação de Dominguinhos. Outro ex-Los Hermanos que começou a apresentar trabalhos em 2008 foi o Rodrigo Amarante, integrando o trio Little Joy, que além dele participa o Fabrizio Moretti, o baterista do Strokes, que é brasileiro também, e a Bin Shapiro. Esse disco de estreia do Little Joy, ele traz esse universo meio veraneio indie, meio Califórnia, meio Rio. Desse disco eu destacaria as faixas Brand New Star, que tem um ponto bem bacana que os três cantam juntos, é bem legal. E Evaporar, que é a última canção do disco, que é uma música toda em português, que se assemelha mais com o que Amarante já fazia no Los Hermanos e tal. Tom Zé foi outro que lançou disco em 2008 e eu não poderia deixar de citar. Foi o terceiro disco de uma trilogia, o último disco de uma trilogia, que vem do Estudando o Pagode, Estudando o Samba, e em 2008 ele apresenta o Estudando a Bossa, que, como ele faz muito bem, ele dá uma aula sobre a bossa nova, em várias faixas, apresentando todas as características desse ritmo tão brasileiro. E Tom Zé faz uma coisa muito interessante nesse disco, que é homenagear as mulheres da bossa nova. Bossa nova que teve vozes femininas muito marcantes, como a Elisete Cardoso, por exemplo. Tom Zé traz figuras femininas da música brasileira contemporânea. Tem de Mariana Aidar, a Jussara Silveira, de Annalisa Assunção, a Márcia Castro. E falando de reunião de mulheres incríveis, não poderia deixar de citar o disco Confraria das Sedutoras, do Três na Massa. O Três na Massa é um trio formado por dois integrantes da Nação Zumbi, o Pupilo e o Dengue, em união com o Rico Amabis. E nesse disco eles convidaram dezenas de mulheres, atrizes e cantoras, para interpretar algumas canções. E entre as mulheres convidadas tem Pitty, tem Thalma de Oliveira, tem Leandro Leal, Alice Braga, Luz da Luz, entre outras. Desse disco não tem como destacar só duas músicas, então eu indico o disco inteiro. Mas presta atenção em Doce Guia, interpretada por Céu, e em Tatuí, interpretada por Karine Carvalho. Por último, e claro, não menos importante, pelo contrário, vamos falar do Japan Pop Show, que é o disco de estreia do paulista Curumim. Esse disco veio a ser um dos discos que eu mais ouvi na vida, apesar de ter conhecido ele apenas um ano depois, lá em 2009. Mas é um disco que apresenta um dos principais artistas que viriam a surgir no Brasil a partir dali, que é o Luciano Nakata, o Curumim. É no Japan Pop Show que aparece pela primeira vez essa mistureba do Curumim, entre coisas pop e coisa brasileira, coisas do Japão,
uma mistureba louca, sintetizada, que vira uma coisa muito interessante e muito brasileira. É um disco desafiador no sentido de trazer coisas completamente diferentes aos nossos ouvidos, mas que ao mesmo tempo consegue produzir hits como Magrela Fever e Caixa Preta, com a participação do Benegão. Bom, por hoje é só, galera. Esses foram os álbuns que escolhi para falar hoje. Claro que 2008 foi um ano muito interessante, ainda teve coisas muito bacanas como o Pareço Moderno, do Cérebro Eletrônico. Teve também o famoso disco do Macaco Bong, cujo título virou lema dos artistas independentes durante um bom tempo, principalmente por aqueles que passaram pelo circuito fora do eixo, que é o Artista Igual a Pedreiro. É um disco muito antológico também. Teve também o Tarde na Fruteira, do Júpiter Maçã, o Terceiro Mundo Furtivo, do Vado, o primeiro disco da Thier, o Suíte Jardim. Então foi um ano bem legal e um ano de virada de coisas assim, de coisas novas na música brasileira, né? A gente passou 2 vídeos sem ter playlist no Spotify, mas dessa vez vai rolar de novo com algumas músicas desses discos que a gente citou aqui e outras de outros discos também de 2008. É isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!